As pessoas aprendem mais profundamente a partir de palavras e imagens do que apenas com palavras isoladas. A frase é do psicólogo educacional americano Richard Maier. No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet mostrou que 39% dos professores afirmam utilizar o celular para realizar atividades em sala de aula. O uso da tecnologia já está previsto na Base Nacional Comum Curricular e, além de ajudar na compreensão dos conteúdos, pode abrir um novo leque no mercado de trabalho. Quer saber como? Então fica com a gente. Está no ar o Educação. Meus convidados são o professor de Tecnologias Educacionais da Imagem no Ensino, Consumo e Crítica, no programa de pós-graduação de Ensino e Educação Básica do CAP-UERJ, doutor em Educação, Ezequiel Rodrigues Oliveira. A professora de Mídias do Colégio Ogamitá, formada em Cinema, mestre em Educação, Bia Porto. E o fundador do Rio Web Fest, Leandro Silva. Muito bem-vindos ao programa. Começar com Ezequiel. Ezequiel, o uso de tecnologias em sala de aula tem criado novas metodologias de ensino? Certamente. Tecnologias e processos de aprendizagem. Atitudes dos estudantes que mudam completamente. E que novas metodologias são essas? São metodologias que efetivamente estão funcionando ou a gente ainda está muito perdido nessa questão tecnológica? As duas coisas. E aí, ali... Você falou do celular, né? Do uso do celular. Sim. Esse é um equipamento controvertido, demorou a avançar por conta de uma legislação proibitiva. Exato. Por conta da dificuldade de lidar com a disciplina, quer dizer, o uso do celular para fins pedagógicos. Então, a aparente transgressão. Agora não, agora a gente vê um avanço de pesquisas utilizando o celular. Tem alguns casos que já são trabalhos de mestrado com boa produção, com bons resultados. Você dá aula no mestrado profissional em educação básica. Significa que os seus alunos, eles formulam produtos que vão ser utilizados no ensino. E aí, muitos desses produtos, eles são criados através do uso de celular para o ensino e educação básica. Como é que tem funcionado isso, em linhas gerais, aí nos programas que têm sido apresentados, nos projetos, nas dissertações? Para falar de 3 exemplos. Certo. Nós temos um professor que se titulou recentemente, o professor Rafael Costa. Falou sobre, ele usou tecnologia, a arte, para falar de Semana de Arte Moderna. Ele fez um trabalho com os meninos. A escola dele é na Cidade de Deus, é uma escola municipal, os alunos do 8º ano. E ele, como também tem formação em design, ele queria desenvolver um aplicativo de realidade virtual. Certo. Com os meninos. Chegou lá com essa intenção, a gente conversou na entrevista, e ele desenvolveu, esse aplicativo está disponível no Google Play. Ele tem, nos produtos desenvolvidos, além do aplicativo, ele tem todo o processo registrado num documentário. Ele utilizou, por exemplo, a metodologia Scrum, para orientar. O que é isso, professor? É um processo de produção de softwares, o desenvolvimento de projetos, que define aptidões ou tarefas, papéis, e num grande quadro. Na verdade, é uma coisa muito simples. É um grande quadro que tem as diferentes etapas do projeto. E ele queria organizar os meninos. Claro que é uma metodologia utilizada no mercado. Certo. Mas ele queria organizar os meninos, dar a eles a noção de processo. Então, ele apresentou, na capacidade de entendimento deles, essa noção, e eles construíram categorias. Então, teve lá a categoria dos artistas, que são os meninos com mais habilidade, e a escolha foi por conta deles, para desenhar, para produzir conteúdo. Quer dizer, tudo isso usando a tecnologia. Tudo isso. Perfeito. Exatamente. E o aplicativo já está pronto, com todo o conteúdo produzido pelos alunos.
todo. Isso é muito bem. Eu quero me aprofundar aí nesses trabalhos que são fantásticos. Bia sorriu quando eu falei assim, caramba, a gente tem mais erros, acertos, o pessoal está meio perdido. Você trabalha com tecnologia em sala de aula. Dá a sua opinião aí a respeito disso. Foi difícil para você começar a trabalhar com tecnologia? Ficou muito perdida? Ainda se encontra um pouco? Na verdade, a disciplina que eu leciono, ela se chama mídias. Então, na verdade, a gente ali experimenta diversas linguagens midiáticas. Passam pela tecnologia, mais, de celular e tal, mas também tem coisas muito das antigas, rádio, jornal impresso. Então, na verdade, eu até corto um pouco essa coisa do fetiche com a gente tem que ter o melhor programa de edição, senão o nosso filme vai ficar ruim, entendeu? Eu, na verdade, desconstruo isso um pouco. Eu acho que o mais importante é você ter uma boa ideia e trabalhar com os recursos que você tem, Então, mostrando para eles também um pouco a história, a evolução dos equipamentos e como que alguns equipamentos já tinham ideias. Se você pensar no radioamadorismo, era uma super internet que tinha. As pessoas podiam se comunicar, às vezes com um navio que estava em alto mar, E, enfim, eram coisas que você hoje em dia faz muito mais facilmente e tal, não se dá conta. Mas as pessoas, às vezes, não conhecem. Sei lá, você vê filmes do princípio do cinema, às vezes você fica impressionado com os efeitos especiais, as coisas maravilhosas, assim, de encher os olhos. Então, na verdade, se você tiver uma boa ideia e vontade de fazer, o meio, você escolhe um meio que... Inclusive uma websérie, né, Leandro? Aí chegamos na praia do Leandro. Exatamente. Me conta, como é que surgiu essa ideia do Rio Web Fest? Rapidamente, o que é o Rio Web Fest? O Rio Web Fest é o primeiro e maior festival de séries para a internet do Brasil e um dos maiores do mundo. A gente começou em 2015, eu e meu sócio Daniel Arcângelo, que não pôde estar aqui hoje, mas a gente está junto desde o início. A gente começou fazendo uma série em 2013, uma série para a internet, e foi junto quando o Porta dos Fundos começou, então mais ou menos 2013. E começaram alguns meses antes da gente. E a ideia era bombar no YouTube. A gente começou fazendo a série tem 85 episódios, a gente não bombou no YouTube, a gente tem 1 milhão e poucas visualizações em todos os episódios, mas mesmo assim a gente não chegou a monetizar a série ao ponto dela conseguir ser rentável, mas por outro lado a gente conseguiu vender para plataformas internacionais, graças aos festivais, e a gente já vendeu a série 2 vezes para a França, vendeu uma vez para a Coreia do Sul e agora vendemos um pouco para o Canadá. Qual o nome? Chama-se O Oposto do Sexo, é um casal tentando transar na cama. Opa! E como é que está sendo a produção de conteúdo infanto-juvenil? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que a Ezequiel falou, que a Bia falou, eu acho que a websérie é uma forma de aprendizado, não só para quem está estudando, mas para todo mundo que ama o cinema e gosta do cinema. Eu fiz, desde que eu entrei na faculdade de comunicação social, eu fiz rádio e TV na UFRJ, e eu fazia um curta-metragem por ano, no mínimo. Então, eu fiz muitos curtas, e esses curtas, eles nunca chegaram ao ponto de eu ficar famoso ou ganhar prêmios por causa deles. Sempre foram curtas que foram para festivais e nunca ganharam nada. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que dure mais tempo que um curta e que possa me ajudar não só a me lançar profissionalmente, mas também a criar um público, que eu possa ter esse público cativo com as coisas que eu for criar. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que comunica, encontrar Exatamente. o seu público. Exatamente. Porque uma vez que você encontra o seu público, nossa, que felicidade, porque é o pessoal que gosta do seu conteúdo, do que você produz, então tá tranquilo. Isso aí, então eu acredito hoje que as séries, o formato serial é o melhor formato para você aprender, para você poder também criar o público e para você conseguir se destacar. Hoje em dia eu acho muito difícil você conseguir fazer uma coisa que seja genial, que ninguém tenha feito antes, e você consiga fazer uma única obra que seja duradoura, não só no tempo dela, mas no sucesso que ela faça. Então, Sim. Nós somos bombardeados com conteúdo o tempo todo. Por exemplo, na época do Tapa na Pantera, que todo mundo viu, Sim. que bombou na época, foi na época que o YouTube estava começando. Hoje em dia é muito difícil ter um segundo Tapa na Pantera, porque tinha muito pouco conteúdo. É mais ou menos os Beatles também. Os Claro. Beatles é aquela banda Quem começa genial. tem sempre essa coisa, né, do pioneirismo. Ninguém fez, então você tem só aquilo para consumir. Exatamente. Então, aí eu volto a citar o Porta dos Fundos, que não necessariamente foi a primeira série a ser feita,
mas como ele dura tanto tempo e tem tanta reverberação, você fala de episódios muito bons, que você pode dizer que a série inteira, você pode dizer que é boa ou ruim, mas tem episódios que são muito bons e isso torna ela mais destacável, ou seja, ela é dotada de mais importância do que um curta-metragem ou mesmo um filme, assim. Tanto é que a gente vê o boom nos celulares, de séries para celular e o Netflix ultrapassando o cinema, ninguém sai mais de casa, todo mundo fica em casa vendo Netflix, em vez de ir no cinema ver uma obra, né, fazendo maratona. Manda, cai dentro. O festival tem categorias? Tem. Você pode falar um pouquinho dessas categorias? O Rio Web Fest, vamos lá, voltando a falar do festival, é um festival inclusivo, ou seja, é um festival que ele desde o início ele procurou abarcar o Brasil inteiro, não só o Rio. O Rio só pelo fato de ser uma cidade internacional e é onde eu moro, mas a ideia é abarcar as produções do Brasil inteiro. E aí o que a gente fez foi criar muitas categorias de premiação. Então, por exemplo, existe melhor atriz de comédia, melhor elenco de drama, melhor performance não ficção, melhor performance numa série de ação. Então, a ideia é premiar essas pessoas e criar o máximo de categorias possíveis para poder incentivar a produção online. A internet ela é um lugar meio solitário, assim, entendeu? Quando eu comecei a criar, qualquer pessoa que cria, faz um vídeo no YouTube e acha que vai virar a porta dos fundos do dia para noite. Não acontece isso. Você clica lá e daqui a uma semana tem 3 visualizações. Uma sua, uma da sua mãe e a outra da sua mãe também. A minha pergunta tem a ver com... a gente, na escola, vê garotas produzindo o tempo todo, com abordagens interessantes, sem ter onde mostrar. Né? Tem. Então, Agora tem. ao mesmo tempo que eu trabalho com alunos da educação básica também, né? Então tem meninos de 6º ano e tal. Então, e 8º, enfim. Tem essa garotada produzindo, tem os professores que estão no programa de pós-graduação, os mestrandos, que têm seus alunos, que têm as suas produções, e ter um lugar, ter mais uma alternativa para mostrar, é bem interessante, para você compartilhar. Depois a gente vai conversar mais, viu, Nanda? Sempre. A educação é só o início aqui de um papo que, graças a Deus, nesses mais de 3 anos que o programa está no ar, se prolonga para além aqui da Lerge, com certeza. Vai, fala, Leandro, Bia. Eu queria falar, porque como eu produzo conteúdo com eles, eu não faço os aplicativos. Até a escola tem uma disciplina de programação, uma outra de robótica e tal. Então, eu não desenvolvo hardware nem software com eles. Mas eu faço conteúdo, né? E eu sempre falo para eles que esse processo, essa aprendizagem, ela não se completa até você exibir. Um filme não existe se ninguém viu. Né? Então, assim, agora a gente vai para o Festival do Rio, que é um festival de cinema bem grande, é o maior da América Latina. Olha e que tem uma sessão, tem uma das mostras é a Mostra Geração, que é infanto-juvenil, e tem uma sessão só de filmes feitos por crianças e adolescentes. Isso então, é demais, muita escola né? participa, nós vamos lá, fechamos um ônibus hoje, vão mostrar e vão ter outros estudantes de outras escolas. E aí isso também, porque às vezes o adolescente fala, ai, isso ficou horrível e tal. Mas aí vai, mostra e as outras pessoas gostam. Eles são assim, né? Ou lá no céu ou lá embaixo. Ah, meu filme tá o máximo. Aí, ou então, ai, nossa, ninguém vai querer ver esse filme, um lixo e tal. Aí quando as pessoas começam a ver, né? Aí já muda totalmente a autoestima deles também. Enfim. Sem contar que eles podem estar... Agora eles estão trabalhando o conteúdo, por exemplo, de uma disciplina, artes e tal. Mas eles podem ali se descobrir, assim, profissionais. Poxa, eu gosto muito disso, sei fazer um pouco disso, quero aprender mais. Acontece muito isso no dia a dia, dessas produções? Você que está aí no meio... Tem muita galerinha nova produzindo? Tem. No festival nós temos uma categoria infanto-juvenil. A gente expandiu essa categoria esse ano, botou melhor performance infanto-juvenil, melhor direção em série infanto-juvenil, justamente para trazer essas criações dos alunos para o festival. Tema deles feito por eles. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o que o Ezequiel falou do exemplo da Maré. As pessoas deixando os modos de produção na mão dos alunos e os alunos contando suas histórias, editando suas histórias. Por mais que eu sou um profissional de comunicação social, mas a comunicação social, o vídeo, a câmera, está na mão de todo mundo. Todo mundo é criador de conteúdo e consumidor de conteúdo também. Prosumidor, né? Que se fala. Exatamente. Então, mais 70% do conteúdo na internet hoje em dia é vídeo. Então,
eu vou fritar um ovo, eu não sei fritar um ovo, eu vou no YouTube e procuro como fritar um ovo. Em vez de, antigamente as pessoas liam, né? Você ia lá e lia passo a passo. Na internet mesmo, você lia as coisas. Hoje em dia o cara acha mais fácil ver um vídeo que você pode ouvir enquanto você está fazendo a sua tarefa. Então, justamente o festival serve dessa forma como uma forma de incentivar essa produção. E, ao mesmo tempo, a gente também procura, como o festival é um festival que é dos criadores, são os criadores que pagam o festival com as inscrições, a gente procura dar isso de volta para eles através de prêmios em dinheiro, oficinas totalmente gratuitas durante o festival, viagens internacionais. Todo ano, no mínimo, a gente teve 3 viagens de conteúdos brasileiros que o criador vai levar o conteúdo brasileiro para outros países. Pode ter uma parceria aí com a questão pública aí, galera de universidade também. Tem uma coisa, você falou da aptidão, formação profissional, interesse profissional. Quer dizer, quando a gente fala de tecnologia em sala de aula, a gente tem ferramentas que podem ser utilizadas, muitas delas gratuitas, né? Ou pelo menos parcerias com grandes desenvolvedores, mas que têm interesse de fazer uma rubrica para desenvolvimento de sala de aula nas escolas, né? Que serão os futuros consumidores, as pessoas que vão lidar com aquelas ferramentas, que acaba ficando a custo baixo ou zero, e possibilita desenvolver conhecimentos mesmo. Eu estou lembrando aqui de um projeto de iniciação científica júnior, que a gente desenvolveu. Né? Então, a gente associou a introdução à pesquisa acadêmica, né? O nosso tema era imagem, memória e identidade, lá no CAP mesmo. Né? Nós temos um programa de iniciação científica bastante consolidado, com bolsa do CNPq, com bolsa da UERJ, enfim. E esse projeto que eu estou me referindo buscava lidar com o patrimônio afetivo dos alunos em função da memória que eles tinham do espaço escolar. Né? Como eles permanecem 11 anos na escola, quer dizer, vão desde do Fundamental 1 ou do 6º ano, eles têm histórias para contar. E essas histórias foram apresentadas através de pesquisa, que eles mesmos construíram os instrumentos, foram orientados, e depois foram desenvolvendo maquetes eletrônicas. E aí você pode usar a ferramenta, o 3D Studio para desenvolver, você pode usar o AutoCAD. Quanta Autodesk, coisa a gente está trabalhando aí. E você exatamente, porque aí você está trabalhando física, você está trabalhando matemática. Tem uma frase clássica de um aluno que tinha ficado reprovado em matemática, foi fazer iniciação científica, e num dado momento ele diz assim, aquele professor de trigonometria precisava conhecer AutoCAD. Ia ficar mais fácil. Esse menino hoje, aí a vocação profissional, é formado em comunicação pela UF, né, e trabalha na UFRJ, é técnico lá na UFRJ, e continua produzindo, está fazendo mestrado em comunicação, né, pela UERJ, e começou lá, até é um dado bem interessante, a mãe preocupada, ele já ficou reprovado, será que ele devia fazer oficina, professor? A decisão é sua, mas eu acho que pode funcionar. Ele se organizou, se desenvolveu, Quer dizer, foi o impulso, a mola propulsora dele foi essa oficina. Exatamente. E construiu algumas maquetes com a memória, porque o CAP, como ele foi mudando de sede, essas construções, esses espaços foram ficando perdidos. Né? A gente não tem essa tradição, né? Culturalmente falando. Então, ele e outros do projeto foram construindo maquetes, animações, está disponível no YouTube. Perfeito. Bastante Depois vocês dão o endereço aí de tudo no final. Bia, quais foram os desafios que você encarou? Eu sei que hoje você dá aula sobre isso, né? O teu conteúdo, é o teu tema. Mas quais foram os desafios que você encarou lá no início da profissão? Porque esse programa são pais, pessoas que amam educação, porque eu sempre falo que educação é um processo que não termina nunca, né? É um processo perene. Então a gente fala diversos assuntos aqui no programa. Mas tem muitos professores que assistem o programa. Então dicas para os professores que às vezes falam, poxa, mas eu sou jurássica, eu não consigo mexer nem no meu WhatsApp direito. Quais foram os seus desafios e como é que você driblou esses desafios? Bom, na verdade, meu maior desafio, na verdade, foi me comunicar com os estudantes, porque, assim, você tem turmas e elas são muito diferentes. Então, não adianta você chegar com uma receita muito prontinha. Cada grupo funciona de um jeito. Então, às vezes, eu passei um filme que era muito legal, que uma turma amou, simplesmente adorou.
E aí passei para a turma seguinte, que era a mesma faixa etária, tudo, mesma escola. E no semestre seguinte, não fez o menor efeito. Então a gente está falando de planejamento, não é isso? Isso, a gente tem o planejamento, mas assim, é importante quando você vai trabalhar com mídia, você conhecer os estudantes. E como agora essa coisa da internet tem muita coisa nova, então às vezes você está lá na sala dos professores e você fica assim, mas, gente, o que era aquilo que os estudantes estavam falando tanto? Slime, por exemplo, agora é a moda, tem os vídeos de slime, que é uma, que é isso? É uma geleca que os meninos fazem, fica brilhando, e eles fazem vídeo disso. Foi uma coisa que eu ouvi os estudantes falando, mas eu não fazia parte do meu vocabulário, então o vocabulário deles atualiza muito rápido, então você tem que ouvir, ter um exercício de escuta muito grande, aí sentir quais são as preferências, os gostos estéticos. A partir da cultura própria deles, você pode explorar muita coisa. Assim, não que eu acho que eu tenho que oferecer para eles mais do mesmo. Sabe? Eles já gostam disso, então eu vou falar isso. Não é isso. Mas, por exemplo, eles adoram terror. Só que eles não sabem a história do gênero de terror. Leandro, ela falou de terror. Lá no festival, a galerinha que está lá no Infanto Juvenil está produzindo muita webséries de terror. Quais são os temas da garotada? Cara, o Brasil não é muito forte em série de ação e terror, não. Por motivo principalmente financeiro, porque normalmente é mais caro produzir. Claro, tem mais efeitos. Ou é tosco. Ou quando produz, normalmente acaba sendo tosco. Assim. O festival, a gente recebe muitas inscrições internacionais e inscrições brasileiras. No início do festival, no primeiro ano, a gente recebeu 70% gringas. Hoje em dia é quase igual para igual. Ainda tem um pouquinho mais de brasileira, devido ao nosso alcance no Brasil está aumentando. E a tendência é isso bater bem mais, ser 70% brasileiro e 30% gringo. Então, assim, se você pega as séries gringas e compara com as séries brasileiras de terror e de ação, as séries brasileiras ficam muito abaixo, assim. Tem bons exemplos, tem o Nomad 7 do ano passado, que foi uma série brasileira que foi para a Coreia do Sul, justamente porque era uma bem produzida, mas por amostragem, assim, é bem menos. Tem propostas, você verifica a solicitação de propostas de produção de conhecimento. Ou seja, você, não necessariamente no campo artístico, mas existe uma demanda para produzir conhecimento? Sim, nós temos séries de não ficção, séries muito boas. Eu lembro na França, em 2016, tem uma série chamada Product, que é uma série era um episódio de 1 minuto, 2 minutos, que elas se propunham a mostrar o produto que você consome, de onde ele vem. Então eles botavam uma GoPro no meio do oceano do Mar do Norte, o cara pescava junto com os camarões, aí trazia o camarão para a fábrica, aí processava o processamento do camarão, aí botava a GoPro no caminhão com os camarões, que ia para o supermercado, a mãe ia comprar e tal. Então é uma série simples, as imagens são incríveis porque é tudo numa câmera só, que vai indo do início até de onde vem a comida até o final, e você mostra para um estudante o que ele está comendo, você ensina para ele de onde está vindo aquilo, e de uma forma audiovisual super atraente para a galera mobile. É interessante então, isso, porque pode ser produzida com custo baixo, dependendo do que você está produzindo. Por exemplo, tem uma pesquisa de uma professora do mestrado que também concluiu, hoje é mestre, a professora Rosana Sobreiro. Ela fez um trabalho com fotografia, quer dizer, não exige muita coisa, né, para você produzir. Tá? O celular funciona satisfatoriamente, né? Ela trabalha em São João de Meriti, numa escola na periferia de São João de Meriti. E ela começou a desenvolver um projeto, a discussão dela era conhecer o bairro, conhecer aspectos históricos do bairro, pessoas que tivessem história para contar, a partir do momento em que ela constatou uma desinformação, um desinteresse, uma desqualificação do próprio lugar. Então ela começou a fazer uma discussão nesse sentido, construiu um projeto e foi para a rua com eles. Nessa pesquisa eles foram descobrindo coisas, se descobrindo, conhecendo mais sobre o lugar, mas também sobre sustentabilidade, mas também sobre a história das pessoas que estavam ali, por que determinada coisa estava. E no final eles estavam orgulhosos do que estavam produzindo e aí resolveram montar
a sua exposição. Eu vou pedir dicas para vocês. Finalzinho aí, vai lá. Se você está querendo fazer alguma coisa para a internet, as dicas que eu dou são essas. Primeiro, serial. Faça coisas que tenham capítulos. Em vez de você pensar numa obra única que pode dar certo ou não, façam várias obras ou procure dividir a sua obra em vários pedaços. Você vai perceber que quando chegar no seu capítulo 20º, 30º, do seu capítulo 100, você vai olhar para o primeiro capítulo e ver quanto você era tosco e quanto você melhorou fazendo isso. Segundo, aposte num assunto que você gosta e que você tenha algo a dizer sobre aquilo. Não vai nessa de, vou fazer, o Felipe Neto está fazendo isso, então vou fazer que vai fazer sucesso também. Não. Procura alguma coisa que você gosta, uma coisa que te mova, que você gostaria de ver, e faça aquilo que você vai encontrar um público, vai encontrar pessoas que estão na mesma vibe que você. E não importa se essas pessoas são a maioria ou a minoria. A internet é a terra dos nichos, a sua timeline do Facebook não é como o mundo é como o seu mundo é. E isso sendo real, você pode tirar proveito disso para conseguir fazer alguma coisa de relevância. Que é muito mais importante hoje em dia, não só para a internet, mas para todo mundo, você ter uma informação que seja relevante do que simplesmente uma opinião. Você, aproveitando a sua fala, Leandro, eu queria falar com o professor, né? O professor que está na sala de aula da educação básica, principalmente. Teve uma pesquisa da professora Nilza Ramos, também titulada, hoje ela atua no Pedro II, inclusive, e ela gostaria de saber o que se produz, qual a possibilidade de promoção de conteúdo por meio de tecnologias na sala de aula. Quer dizer, como o professor agia nesse sentido. Que conteúdo se produzia e como se dava esse processo, a atuação do aluno e do professor. E ela constatou que o professor tinha muita dificuldade, alguns, ou uma grande parcela, de produzir conteúdo. Ele até fazia curadoria, ele até ia à rede para buscar, mas ele tinha restrições. Eu não tenho condição de fazer, eu não tenho conhecimento técnico. E na verdade, todo mundo pode, fazendo gancho com o que você está falando, todo mundo pode produzir conteúdo. O seu assunto, o seu tema de estudo, você conhece, né? Exato, você, professor, conhece. O processo de construção de produto, de conteúdo, acontece naturalmente. E por qualquer tecnologia que você vai escolher, qualquer tecnologia que você vá se debruçar. Contato. Tem um canal no YouTube com esses trabalhos. Nós temos um canal no YouTube, que é Ledem Laboratório, e o nosso site que está passando por atualização, que é ledem.erg.br. Que é bacana os professores irem até lá, porque tem sugestões de atividades, várias coisas que podem ser aplicadas. Quer dizer, na verdade, nós estamos fazendo uma atualização. Eu convido daqui a 30 dias visitar esses dois canais, que vai ter bastante coisa, que a gente está com muito conteúdo novo para apresentar. Tá ótimo. E o nosso programa de pós-graduação está com inscrições abertas a partir do dia 20 de setembro. Não é? E nosso pré-requisito é que seja professor, que seja educador, com curso de licenciatura, ou quem trabalha em escola, seja psicólogo, pedagogo, educador. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, parabéns pelo trabalho, sucesso. E o nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei desse fato na vida de minhas retinas fatigadas. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.